Nós, na célula de homens, estamos discutindo esse tema. É um tema de uma alta relevância. É muito relevante, muito profundo, muito apropriado para os nossos dias. Então, o que nós vamos ver hoje não é algo para a sua emoção. O que nós vamos falar nesta manhã é algo para o seu coração, não é para a sua emoção. É algo que vai acontecer, é inevitável. Existem coisas que a Bíblia revela que são inevitáveis, como por exemplo, a volta de Jesus. Jesus vai voltar e isso é inevitável. Outra coisa, a morte. A morte acontece e é inevitável. Estamos vivos agora, mas daqui a algumas horas, daqui a algum tempo, não sabemos se vamos chegar à tarde nem à noite. A morte é inevitável. E o que eu vou falar nesta manhã também é inevitável. Não tem realmente meio termo. Vai acontecer e vai acontecer. É assim que está revelado e assim acontecerá. É um assunto que você deve receber para a edificação da sua vida como cristão. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Eu vou ler outra vez. Porque Deus não é qualquer um. Aqui está falando Deus. Deus há de trazer. Trazer o quê? A juízo. Trazer a julgamento. O quê? Toda a obra. E até tudo que está encoberto. Até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Um dia, meus queridos irmãos, haverá diante de Deus o acerto de contas. Um dia teremos que prestar contas de todos os nossos atos, de tudo quanto fizemos e estamos fazendo, teremos que prestar contas da nossa vida a Deus. Não é da vida alheia, não é da vida dos outros. Todos hão de prestar contas de toda a obra, até de tudo que está encoberto. Nós, seres humanos, não gostamos de prestar contas a ninguém. Escute, por favor. Nós, seres humanos, achamos que a vida é nossa e que não devemos dar satisfação do que fazemos a ninguém. Tudo bem. Você não quer dar satisfação ao seu líder? Tudo bem, não dê. Mas você vai ter que prestar contas a Deus. Eu vou ter que prestar contas a Deus.
Todos nós teremos que prestar contas a Deus, e até mesmo daquilo que está encoberto, até mesmo daquilo que ninguém sabe, mas só quem sabe é Deus. Ele vai trazer a público. Então, medite no que nós vamos falar nesta manhã. Anote, preste bastante atenção. Normalmente, as pessoas, os seres humanos, não gostam, como falei, de dar satisfação da sua vida. E não gostam de dar satisfação da sua vida a ninguém. O marido não dá satisfação à mulher, a mulher não dá satisfação ao marido, o marido não dá satisfações aos filhos, os filhos não dão satisfações aos pais, porque o ser humano tem na sua natureza esta dificuldade, esse hábito, e é um hábito ruim, é um mau hábito. Não prestar contas não é uma coisa boa para a vida do ser humano. O ser humano deve viver prestando contas. A mulher deve prestar contas ao marido, o marido deve prestar contas à sua esposa, os filhos devem prestar contas aos pais, e assim sucessivamente. O patrão deve realmente prestar contas à sua rede de sócios. Na escola, os alunos prestam contas, ou deveriam prestar contas aos professores, mas o mundo foi sufocado por uma mentalidade. A mentalidade que o mundo realmente vive hoje é a mentalidade do individualismo. A vida é minha e eu faço dela o que eu quiser, mas não é bem assim. E também não é bem assim com os cristãos. Nós devemos prestar contas ao nosso Deus. E não achar que isso vai passar em branco. Não vai. Um dia haverá o ajuste de contas. Se alguém se intromete na nossa vida, logo nós respondemos mal-humorado. Você não tem nada a ver com isso. O que é que você tem a ver com a minha vida? O que é que você tem a ver? E escolhemos como desculpa, quando somos cristãos, escolhemos o nome de Deus. As nossas insubmissões colocamos Deus nela. Ah, Deus me disse que eu não preciso falar. Ah, Deus me disse que eu não preciso dar satisfação da minha vida a ninguém. Não é assim. A Bíblia não ensina assim. A Bíblia não orienta assim. A Bíblia é clara. Então, até mesmo na nossa arrogância, nós respondemos para as pessoas: cuida da tua vida, que eu cuido da minha. A minha vida pertence a Deus. Vale a pena lembrar que Deus dá satisfações.
Deus dá satisfações daquilo que Ele fez, que Ele faz e que Ele vai fazer. Por isso nós temos as profecias, que são aquilo que Deus vai fazer. Deus dá satisfação à humanidade. Temos os registros históricos daquilo que Deus fez. E temos também na nossa mente, no nosso coração, na nossa consciência, os relatos daquilo que Deus está fazendo. Deus primeiro fala o que vai fazer. Deus primeiro dá uma satisfação. Quem não gosta de dar satisfações é o ser humano. E se dá mal por causa disso. Então, a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela revela a todos, não revela só a mim, mas a Bíblia revela a todos, quer gostem ou não, de que hão de acertar as contas com Deus. Pense nisso. Um dia você vai ficar diante de Deus. Eu ficarei diante de Deus. Nós ficaremos diante de Deus. E Ele abrirá os livros. E tirará realmente dos livros as nossas obras. Quer sejam boas, quer sejam más. E julgará. Vamos todos comparecer perante o tribunal do nosso Senhor Jesus Cristo. Folheie a sua Bíblia, por favor, abrindo-a na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. E vamos observar o que diz aqui a palavra de Deus. Quem achou, diga amém. Por favor, leia em voz alta. Interessante esse versículo. É que está falando de atitudes. Receberão baseado no bem ou no mal que fizeram através do corpo. Dê uma lida outra vez. Sim, pode ler. Está vendo? Por meio das atitudes. Temos que ter cuidado com as nossas atitudes. Porque ela pode não receber o julgamento humano, mas vai receber o julgamento divino. Vai receber o julgamento de Deus. E não podemos ser tão infantis, religiosamente falando, a ponto de dizer bem assim, mas Deus não me falou nada, eu não senti nada. A Bíblia não se obedece por sentimento. A Bíblia se obedece porque deve se obedecer. Eu não tenho que sentir nas minhas emoções alguma coisa para poder obedecer a palavra. Isso não é obediência. Muitos se deram mal por causa disso. Eles acharam que deveriam condicionar a obediência exatamente ao sentimento. E se deu mal. Imagina se Abraão não tivesse levado Isaac. E tivesse dito bem assim, mas meu Senhor, eu não senti de levar. Me desculpa.
Olha, eu senti medo de levar o menino porque ele poderia morrer. Não, ele teve que vencer o sentimento. Abraão teve que vencer para fazer a vontade de Deus, ele teve que vencer o sentimento. Ele teve que mudar de atitude. Ele teve que fazer verdadeiramente a vontade de Deus. Será que a vontade de Abraão foi realmente uma coisa insensível? Não. Bora, moleque. Deus mandou levar você para te matar lá no monte, embora. E eu estou feliz da vida porque vou fazer isso. Não sejamos tão infantis para pensar desse modo. Do modo que realmente foi uma coisa normal Abraão levar. Não, ele relutou. Claro que ele relutou. Abraão era ser humano. Ele relutou, levo ou não levo, obedeço ou não obedeço. E por fim ele resolveu obedecer. Não questionar a vontade de Deus. Amém? Diga comigo, a vontade de Deus é inquestionável. É inquestionável. Temos que realmente atentar para isso. Mas um dia, assim acontecerá. Eu não sei quando será esse dia. Eu não posso precisar que morreu, já vem. Não sei, eu não sei o dia. Mas um dia, todos nós, como está escrito, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para cada um receber segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Amém? Levante a sua mão e diga: eu preciso ser mais cauteloso. Por que precisamos ser mais cautelosos? Porque tudo o que fazemos, tudo o que falamos, tudo o que sentimos, Deus vê. Você entendeu? Tudo o que nós falamos, tudo o que nós sentimos, se sentimos ódio, se sentimos mágoa, se sentimos alegria, amor ou coisa assim, todo o nosso sentimento Deus vê. Todas as nossas atitudes Deus vê. Todas as nossas palavras Deus ouve. Não passa nada das nossas atividades humanas, diárias, que Deus não saiba e não vê. Deus vê eu falando mal de alguém. Deus ouve eu falando mal de alguém. Ah, mas isso aí não me trouxe problema nenhum até hoje, digo eu. Mas vai me dar um grande problema no dia que eu estiver frente a frente com o Senhor. No dia que eu estiver frente a frente com o Senhor, até o que estiver em oculto será revelado. Quem está entendendo, diga amém. Vamos mais adiante. O dia do ajuste de contas é inevitável. Ou seja, não teria como fugir dele. Esse assunto, ele é claro na palavra. Vamos abrir em Mateus, no capítulo de número 25, no versículo 19. Mateus 25, 19. Por favor,
Quem já abriu, leia em voz alta. Está vendo? O Senhor aqui é Deus. O Senhor aqui é Deus. Os servos somos nós. Nesta explicação comparativa de Jesus, ele disse que havia realmente Deus ou o Senhor. Vamos agora tomar a palavra do Senhor. O Senhor tinha dado a cada um talentos. Está exatamente na explicação da parábola dos talentos. E diz que depois que passou muito tempo, o Senhor voltou para ajustar contas com todos os 3 que o Senhor tinha dado-lhes os talentos. Então não importa, irmão, não importa. Se recebemos uma missão de Deus, vamos prestar contas por essa missão que recebemos. Se recebemos de Deus talentos, habilidade, dons, vamos prestar contas por aquilo que fizemos com os nossos talentos, com os nossos dons. Quer tenha feito coisas boas, quer tenha feito coisas más. Quer as atitudes tenham sido agradáveis a Deus ou não. Haveremos de prestar contas. Tem pessoas que pegam os seus talentos, os seus dons e enterram, achando que aquilo é dela, exclusivamente dela. Estou falando no reino de Deus. Aquilo que Deus me deu para utilizar no reino não é meu, é dele. Se eu enterro, se eu jogo fora, se eu desperdiço, eu vou prestar contas. Se eu uso bem usado, vou prestar contas. Haverá uma prestação de contas. E essa prestação de contas acontecerá para todo ser humano. Amém? Diga assim, eu preciso estar atento, porque um dia vou ficar frente a frente com Deus para prestar contas. Naquele dia, Deus vai dizer: por que você não perdoou fulano? Por que você morreu sem perdoar? Por que você guardou mágoa, ressentimento até a sua morte? Por que você foi desobediente? Não haverá realmente aquela justificativa como Jesus disse. Naquele dia alguns dirão: mas eu expulsei demônio, eu curei doentes, eu fiz isso, fiz aquilo. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então é muito sério essa questão de prestação de contas. Ela haverá. Então a Bíblia diz assim: enquanto há tempo, a gente deve se reconciliar com alguém. Enquanto há tempo, a gente deve perdoar e receber o perdão de alguém. E principalmente o perdoar. Porque quem segura, quem retém o perdão, é quem fica na complicação. Não espere as pessoas ir até você lhe pedir perdão.
perdoe sem elas precisar ir até você pedir perdão. Perdoe. É necessário perdoar. Preste atenção nisso, porque isso é muito sério. Para mim, para você, para nós. A Bíblia diz que todos nós daremos conta de nós mesmos a Deus. Abra em Romanos 14, 12. Marque aí com a caneta os versículos. Abra a Bíblia. Leia, por favor. Esse acerto de contas é individual, é pessoal. Está vendo? Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. O dia da prestação de contas vai chegar. Não sei se é logo após a morte, não sei se será depois, algum tempo depois, não sei. Eu não posso precisar para você que morreu já vai prestar contas. Pode ser, pode não ser. Não sei. Mas o que eu sei que é inevitável é que eu preciso ter cuidado. É que você precisa ter cuidado com as obras. Precisamos ter cuidado com as obras. Porque as nossas obras, elas podem estar agradando a Deus ou não. Mesmo sendo obras que nós achamos ser corretas. Cuidado. Tenham muito cuidado. E estejam certos que o acerto de contas acontecerá. Inevitavelmente acontecerá. O versículo é muito claro. De maneira que cada um, pessoal, a prestação de contas é pessoal. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cuidado com a expressão exatamente para o seu líder, para o seu marido, para alguém que exerce autoridade acima de você, seja ela quem for. Não, a minha vida, quem vai prestar conta dela a Deus sou eu. Claro, inevitável, mas cuidado com isso. Cuidado com isso. Eu não posso de maneira nenhuma chegar para o juiz e dizer: ó, seu juiz, eu vou prestar conta a Deus. Ele diz: não, você está sendo julgado e você vai ser preso hoje e agora. A prestação de contas para Deus, ela tem cunho eterno. A prestação de contas com a sociedade, ela tem cunho nessa vida. Amém? Observe, se alguém der parte de qualquer um de nós, a gente tem que ir lá na delegacia ou não? Tem que prestar contas ou não? Está sujeito a depender do que fez, ficar preso ou não? Vai adiantar eu dizer bem assim: seu delegado, eu só tenho que prestar contas a Deus, viu? Tchau! E dar as costas. O delegado na mesma hora manda prender. Tenha cuidado.
Por isso está escrito aqui na Bíblia: a quem honra, honre. A quem deve respeitar, respeita. A quem deve obedecer, obedeça. Porque eles são autoridades instituídas por Deus para o seu bem na terra. Amém? Eu posso, aliás, poder a gente pode tudo, mas eu devo desacatar um guarda da CMTT? Ah, mas ele não é policial. Certo, não sendo policial, ele requer o quê? Respeito. E se ele realmente parar o carro numa irregularidade cometida, eu tenho o direito de estar realmente batendo boca? Qual é o meu dever? Acatar a correção. Mas o ser humano não gosta disso. Não gosta disso. Lembro-me que uma vez um camarada embriagado bateu no fundo da Kombi e ele estava discutindo com o guarda de trânsito, com o agente do CMTT. O agente disse assim: o senhor cale sua boca, porque eu senão chamo a polícia e lhe prendo. E ele disse: ah, mas eu sou policial. Mais errado está o senhor. Porque se o senhor é policial, não deveria estar embriagado, não deveria ter batido no fundo do carro. A autoridade que a pessoa tem, não, de maneira nenhuma, descarta, imune ela da punição devida por causa do seu erro. Amém, irmãos? Você está entendendo? Então nós temos sim que prestar contas para a eternidade de todas as nossas obras a Deus, e temos que prestar contas aqui na terra às autoridades que Deus constituiu na nossa vida. Amém? É aquilo. Vamos aqui dizer, né? André tem 2 filhos. Os filhos de vocês já são maiores? Todos 2? Mora com vocês? Tem que dar satisfação, sim ou não? Tem que prestar conta, sim ou não? Isso é a lei. É aquilo. Na igreja é a mesma coisa. E às vezes nós achamos que devemos quebrar em nome de Deus. Ah, Deus não me falou, não estou sentindo, não sei o que, bererê. Isto é hipocrisia, falsa religiosidade. Porque eu tenho que entender exatamente que há princípios. E nesses princípios eu devo prestar contas. Eu devo servir a Deus conforme Deus quer. Não é da maneira que eu acho que devo servir a Deus. Paulo escreveu: todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo. Jesus disse que depois de um tempo o Senhor voltou para prestar contas com aqueles que tinham recebido os talentos. Romanos, Paulo disse bem assim: todos, de maneira que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, o acerto de conta é pessoal, intransferível. E observe, na sequência de informações da Bíblia, o que está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Leia.
O julgamento que acontecerá é para todos. Não é só para crente. É para todos. Eu costumo dizer que nós somos salvos. Realmente somos salvos. Mas ainda não estamos no céu. Essa é a grande verdade. A pessoa mais cheia de vontade, a pessoa mais espiritual, pode não chegar no céu. Você está entendendo? Por causa das suas obras. Ah, mas eu sou tão bonzinho. Quem sabe é Deus. Quem sabe é Deus. Porque enganoso é o coração do homem. Nós estamos aqui, agora. E de repente, preste atenção nisso, e de repente algo acontece e o arrebatamento acontece. Desse grupo que está aqui, todos vão subir? Só quem sabe é Deus. Escute, desse grupo que está aqui nessa manhã, alguns poderão ser tomados e outros deixados. Então é preciso ter cuidado. É preciso ter cuidado. Somos salvos? Somos. Temos a fé que vamos para o céu? Temos a fé que vamos para o céu. Mas ainda não estamos no céu. Essa é a verdade, estamos na terra. E não sabemos se todos aqueles que já foram primeiro de que nós, se estão lá. Nós apenas alimentamos a fé. Nós alimentamos a fé de que fulano esteja, de que cicrano esteja, de que a minha mãe esteja. Eu alimento a fé. Mas a certeza, só Deus é quem sabe. Então a Bíblia diz que nós devemos andar na terra humildemente. Em outras palavras, devemos baixar nossa bola espiritual. Não se acha a pessoa mais espiritual da face da terra. Não se ache a pessoa mais santa. Porque os olhos de Deus estão sobre a sua vida e sobre a minha vida. Amém? Tem alguém entendendo? E também não devemos nos achar a pessoa mais pecadora, nem de um lado, nem de outro. Não devemos nos achar a pessoa mais pecadora, mais miserável, mais desgraçada. Não devemos. E também não nos devemos nos achar a pessoa mais sábia, mais inteligente, mais espiritual. Fulano não tem o Espírito Santo, quem tem sou eu, porque eu tenho um dom disso e daquilo. Às vezes, esse dom não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Amém, irmãos? Você entende? Eu estou falando do acerto de contas. Ele será inevitável. E eu costumo dizer que não apenas será, mas ele é inevitável. Ele é tanto para a vida eterna como para o dia a dia. Para o dia a dia. Vamos gastar aqui mais alguns minutos nesse ponto aonde nós entendemos razões por que devemos acertar as contas com Deus. Existe um versículo que fala da propriedade de Deus. Existe um texto na Bíblia que diz
que Deus é o proprietário de tudo. Quer seja seres espirituais, quer seja seres humanos, quer seja o que for, Deus é o proprietário de tudo. Abra, por favor, no Salmos 24 e leia os versículos 1 e 2. Tudo que nós usufruímos neste planeta, tudo que usufruímos neste mundo não é nosso. Posso dizer para você, o ar, a água, a terra, plantas, animais, e nem o poder espiritual que você carrega é seu. O poder espiritual que nós carregamos é do Espírito Santo. Os dons é do Espírito Santo. A graça de pregar é do Espírito Santo. O que é que Deus quer dizer com isso para mim? Baixa a bola, Alexandre. Baixa a bola. Seja humilde. Você não é nada. Alguém me entendeu aqui? Isso em todos os aspectos da vida. Você não é nada, você não tem nada. Baixa a bola. Nem os dons que nós ministramos na obra de Deus é nosso. Nem o poder para expulsar demônios e curar o enfermo é nosso. A Bíblia diz, em meu nome, você expulsa demônio. Em meu nome, você cura os enfermos. É importante, amado, nós cristãos deixarmos de carnalidades. Isso é ruim. Temos que olhar para a Bíblia. Temos que olhar para a palavra. Temos que viver a palavra. Jesus pegou uma criança e disse, na verdade, quem não se converter igual uma criança, não entrará no reino de Deus. Amém? Olhe para uma criança, a criança, os pais dão uma surra, ela não foge, não vai para debaixo da cama, ela não se esconde, ela corre para os braços dos pais, chora nos braços dos pais, chora no braço da mãe, do pai. Mas uma coisa que você faz comigo, ou eu faço com você, um tantinho assim, é motivo de se afastar. Não quero contar com aquele pastor. Não quero contar com aquele irmão. Será que nós estamos preparados para ir para o céu? Com esse tipo de comportamento, com esse tipo de ressentimento? E achamos que isso é banal, não vai ter ninguém para cobrar. Não vai ter? Deus vai cobrar sim. De mim, de você, de todos nós. Ele vai cobrar sim. Eu pedi para vocês abrirem no Salmos 24 e ler o versículo 1 e 2. Façam isso. Alguém leia em voz alta. Então vejamos, amado. A Bíblia diz, do Senhor é a terra e tudo quanto nela há. E tudo quanto nela, na terra, habita. Os animais é de Deus. As plantas são de Deus. Seres humanos são de Deus. Tudo
Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, e tudo quanto nela há, e tudo quanto nela habita. Presta atenção. No dia de ajuste de contas, aquilo que nós temos causado de danos sociais, vamos prestar contas. Os maltratos aos animais, vamos prestar contas. Ah, matei um cachorro. Cachorro é cachorro. Não é assim não. Aquele cachorro desvalorizado tem dono. Aquele animal tem dono. Mesmo que ele viva na rua. Ah, é um animal de rua? Show! Sai daqui, nojento. Ele tem dono. Ele é de Deus. Ele é do Senhor. A água não polua a água. Ela é do Senhor. Ela tem dono. O ar que tanto poluímos, ele tem dono. É de Deus. Amém, irmãos? O ser humano faz, os danos às coisas, recebe a recompensa dos danos que eles fazem por destruir as coisas que Deus as criou. O homem tem destruído a criação de Deus. Nós temos na face da terra animais que estão em extinção por causa das queimadas, para ganhar dinheiro da ganância. E o ser humano acha que isso vai ficar por isso mesmo. Não vai, não. Não fica por isso mesmo, não. Olha as enchentes como resposta, olha a fome como resposta, olha as pestes como resposta, as doenças estão aí como resposta de Deus, já nessa vida. E no dia do julgamento, para a eternidade, pode haver separação. Eu vou ler o versículo outra vez. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Diga, tudo é de Deus. Irmãos, eu vou falar outra vez. Isso não é ilusão. Isto não é brincadeira. O ser humano vai prestar contas a Deus de tudo. Deus vai dizer, eu lhe dei riqueza. E você ajudou a quem com a riqueza que eu lhe dei? Você só prestou para humilhar as pessoas com a riqueza que eu te dei. Eu te dei sabedoria e você ajudou a quem? Não, você utilizou a sua sabedoria só para você mesmo, para você enricar, para você menosprezar as pessoas. Deus dirá mais ou menos assim. Diga assim, quanto mais Deus me der, é para ajudar o meu próximo, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Seja uma pessoa de Deus em tudo. Se você tem um salão de beleza, mulher, dê uma cortesia ou 2 por mês a alguém. Se você é uma pessoa que tem condições de dar uma cesta básica por mês para ajudar alguém, não dê 1 quilo.
Tudo que você tem é de Deus, vem de Deus. Deus compartilha com você para você também compartilhar com outros. Deus te abençoa para você ajudar outros. Que custa você fazer uma vez por mês, 2 vezes por ano, um benefício a alguém? Que custa? Nós fomos chamados para isso. E não chegar lá no céu e se vangloriando, olha, eu ganhei muito dinheiro, eu fiz isso, fiz aquilo, e Deus vai dizer, você usou, e usou muito mal o que eu lhe dei lá, usou muito mal, usou para o seu próprio benefício, para o seu próprio proveito. Amém? Diga, o dia de prestação de contas vai chegar. Olha, eu vou ler aqui com vocês 2 textos e encerrar. O primeiro é Isaías 43, 7. Deus nos deu isso aí, amado, tudo que tem na terra, Deus nos deu para a razão da nossa existência. Há um motivo, nossa existência. Se Deus não tivesse dado plantas, não tivesse dado animais, não tivesse dado cereais, a gente existiria? Você teria o que comer? Será que enchendo a boca de ar está alimentado? Ou enchendo a boca de água estaria alimentado? Não. Deus deu para a nossa existência. Lê aí, por favor. Isaías 43, 7. Você ouviu direitinho? Lê outra vez aí, por favor, irmão André. Olha como diz aqui a minha tradução. A todos que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória. Preste atenção nessa expressão. Nós fomos criados para a glória de Deus e não para a nossa glória. Para quê e por que queremos nos gloriar? Queremos ser os melhores dentro da igreja, queremos ser o mais santo, queremos ser o discriminado, o separado, ou coisa assim. A palavra diz, eu criei vocês para minha glória. E eu os formei, sim, eu os fiz. Deus não fez nada para nós. Deus fez para Ele. E nós apenas usufruímos do que é de Deus. E isso é tão real que gerações já passaram pela terra e nada conseguiram levar. A nossa geração também vai passar. Vai embora, se Jesus não vier logo arrebatar a igreja, a nossa geração vai passar e nada vamos levar, absolutamente nada. E as pessoas se gloriam com a casa que tem, com o carro que tem, se gloriam com o dinheiro que tem. Nós não devemos ser assim. Isso é bobagem, meninice. Carnalidade. Ficar com inveja de uma pessoa por causa da casa, ficar com inveja de uma pessoa por causa de um carro, e a pessoa ainda se gloriar, encher o peito, eu tenho, foi Deus que me deu. Deus deu para você usar com sabedoria, usar para a glória dEle. Usufruir para que o nome dele seja engrandecido e não
o nosso. Amém? Você está aqui nessa manhã? Então vamos para o outro texto que eu quero apresentar. Tudo é para a glória de Deus. Quer comamos, quer bebamos, tudo seja para a glória de Deus. Romanos 14, versículos 7 e 8. Quem achou, pode ler. Romanos 14, versículos 7 e 8. Leiam. Leia. O 8. Está vendo? Do Senhor. Amém? Eu tenho que realmente entender essa questão de ser do Senhor. E não ser realmente daquela maneira que eu acho que sou. Não. Existe um padrão. Quem é do Senhor é do jeito que a palavra ensina. Não é do jeito que acha. Não, eu sou do Senhor. Mas guardando o ressentimento, você é do Senhor, guardando o ressentimento, você é do Senhor, se afastando das pessoas, é do Senhor. Todos têm direito de pecar um contra o outro. Todos merecem ser perdoados um pelo outro. Não há na terra um justo sequer. Amém? Então observe isso. Observe isso. Não há na terra um justo sequer. Então a igreja não pode ser o centro da discriminação, da separação. Não. A igreja é o centro da ajuda, da compreensão. Porque Deus pode dizer bem assim: você não deu a mão a quem estava caído. Você não ajudou a quem estava com fome. Você não vestiu a quem estava nu. Você foi todo o tempo um crente egoísta. Estão entendendo? Quem está entendendo aí, diga amém. Então é isso. Essas coisas têm que estar longe. Nós temos que evitar. Às vezes ficamos no nosso mundo que a gente não sabe nem construir. A gente não sabe construir a própria vida, quer dizer, o nosso próprio mundo. Vamos cair na real. A gente não sabe administrar a nossa vida e quer administrar a vida dos outros. Quem é que sabe administrar a sua própria vida aí? Diga amém. Eu não sei administrar a minha vida. Essa é a verdade. Entretanto, o que é que acontece? Nós queremos ser os mestres para os outros. Seja mestre para você mesmo. Para o administrar a sua vida, colocar a sua vida a cada dia em ordem. Ah, pastor, então assim a gente não prega o evangelho? Não estou falando disso. A pregação do evangelho, quem convence é o Espírito Santo. Amém, irmãos? A gente fala do amor de Deus, como eu estou falando aqui. Eu estou falando aqui, você vai dar atenção se você quiser. Você vai aceitar essa palavra se você quiser. É o Espírito Santo que vai te convencer, que vai realmente mostrar para você que você deve ser assim, como a palavra quer. Não sou eu. No capítulo 11 de Romanos, no versículo 36, e eu encerro aqui, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Diga comigo,
Diga, do Senhor é tudo. E tudo foi feito para a glória dele. Um beija-flor, que é uma das aves, para mim, mais linda que existe. Um beija-flor. Foi feito para a glória de Deus. Não foi feito para minha glória. Não foi feito. Então temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado com a nossa vida espiritual. Temos que ter cuidado com a nossa vida social. Como acatamos ou desacatamos os nossos líderes. Há um prefeito nessa cidade. Eu não posso achar que o prefeito é um cachorro. Isso é desacato. Isso é pecado. Há um presidente, eu não posso difamá-lo, não tenho competência para isso. Os grandes que façam isso. Nós temos que ter um perfil verdadeiro de cristão. Amém? Jesus chegou e disse bem assim: quem de vocês pode me acusar de alguma coisa? Eu sei que a gente não consegue nesse corpo o que Jesus conseguiu. Ter essa plenitude tão alta de dizer quem aponta o dedo. Mas temos que nos esforçar para não apontar o dedo para ninguém. Alguém disse com muita precisão: quando eu aponto um dedo para alguém, 3 estão virados para mim e 1 está virado para o céu. Esse aponta para a glória de Deus, esse aponta para quem eu estou ofendendo, e 3 me acusa, mandando eu olhar para mim mesmo. Olhe para você mesmo. E não é verdade? Se a gente a cada dia se corrigir, pode ter certeza que a nossa prestação de contas ficará naquele dia suave. Ficará naquele dia: olha, vem, benditos do meu Pai. Vem, vocês são meus eleitos. Vocês são os meus escolhidos. A Bíblia diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E santificar, amado, não é simplesmente não adulterar. Santificar não é apenas voltado para a área sexual, não. Santificação, ela abrange tudo. Santificação, ela abrange respeito, ela abrange submissão, ela abrange compromisso, ela abrange realmente uma série de coisas que estão inseridas aqui, na palavra do Senhor. Por favor, se coloque de pé.